Moviaholic. Hoje é quinta-feira, mais um Moviaholic aqui direto do Estúdio Vitrine Euromarket. É o Centro Comercial Euromarket aqui em Presidente Prudente. E com a presença deles, Wellington e Rômulo, novamente aqui. Hoje está desfalcado o time aqui. O Helder não pôde. O Helder não pode vir. A próxima ele tem que vir. Tem que vir. Está convocado. Faltará. Pô, a sua esposa também tem que vir para falar de série, hein? O duro é convencê-la. Então, né? tem, porque ela gosta muito das séries, né? Ela Também. assiste tanto quanto eu. Então, ela tem que Detalhe, vir. né? Ela assiste muitas que eu não assisto, então seria até mais interessante. O duro é Exato. convencê-la a sentar aqui pra falar com a gente, né? Ela tem que vir. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Vamos falar hoje de Chernobyl. Chernobyl. Você falou que ela está indicada na... Eu tô ainda meio... Hã? Como? Ela está indicada. Sim, ela tem 19 indicações. 19 indicações. Tá lá no site, descrito quais são as indicações, tá ela. Moviaholic.com.br. Isso. A HBO tá com 137 indicações. Deixa eu conferir aqui. A Netflix 114, Game of Thrones 32. Vai ser lavada. Só Game of Thrones com 32 Só Game of Thrones indicações. 32. E isso é porque a temporada tá foi, né? Contestadíssima, né? Por muita gente. A última temporada, né? A última temporada. O final dela foi fraquinho, assim, pelo que todo mundo esperava, né? Do que foi a febre Game of Thrones. A última foi a pior, mas não foi só a última, eu acho que a penúltima. A penúltima também já foi mais fraquinha. Assim, É, como sempre, Game of Thrones ele tinha o quê? Um episódio muito bom. O resto era enrolação, né? Inclusive, Só que no começo a gente aceitava isso, porque ele tava longe de acabar, sabe? Você tava sempre com esperança de algo mais, mas no final deixa um pouquinho a desejar. Mas ainda assim tem 32 indicações. 32 indicações. Inclusive, nosso primeiro programa a gente falou sobre Game of Thrones também. A gente falou que foi o penúltimo episódio da última temporada. Foi o último episódio. Depois, no segundo, também a gente falou sobre o último episódio. Sobre o final da saga. O primeiro foi junto com o Vingadores. Está aqui na playlist para você assistir aqui também. Aquele foi longo, mas foi bom. Foi legal. A gente estava debutando aqui na estava na debutando rádio aqui no Estúdio Vitrine. E vamos falar de Chernobyl hoje. Você quer falar do... Vamos falar de Chernobyl, depois a gente fala de outras Falar séries sobre também. Chernobyl, Olhos Condenos, que tá em alta aí, baita de uma série. E a gente dá a dica de uma outra série aqui que a gente tem assistido. Legal. Chernobyl, vocês já assistiram tudo já? Já. Sem spoiler no começo, né? Sem spoiler no começo. Não tem como, é história, né? Complicado, Chernobyl não tem spoiler, é história, né? não tem spoiler, né? É história. Uma coisa que chegava, mas o navio afundou no final do Titanic, né? A mesma coisa, mas é sobre o acidente de 1986, né? Na Ucrânia, Foi né? 1986. Onde vocês estavam em 1986? Um prezinho no Hugo Miele, hein? Você estava no Hugo Miele? Hugo Miele, prezinho. Hugo Tia Miele, Clair, beleza. lembra da professora? 86, eu estava em São Paulo ainda. Você é de São Paulo? Nasci em São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo do Campo, tava lá ainda. 86 eu estava em São Paulo também. Eu vim de 87 para 88 para cá. Foi 86 mesmo. Não sei. Foi também? Acho que foi isso mesmo. E eu estava em São Paulo. Vocês lembram da Eu lembro das Era matérias. pequeno, mas eu lembro que aconteceu um acidente. Sim, Ficou muitos anos. Foi muitos anos falando e inclusive foi anunciado dias depois, né? Sim, foi o grande lance da que eles série. quiseram cobertar todas as coisas lá que aconteceram, mas né? não era Um regime né? socialista lá, comunista lá, era meio complicado, né? Eles não só quiseram acobertar, mas como a série mostra um ponto de vista que eles queriam acreditar que o reator não podia. Era impossível. Impossível. Então eles eram infalíveis na opinião no regime comunista. Então eles não queriam falhar nunca. Ali não só essa questão de não poder falhar nunca, de não, sabe, da perfeição soviética ali, mas é que a série mostra que eles acreditavam que os físicos acreditavam que era impossível explodir aquele reator. Ninguém estava preparado no mundo. Tem esse fato, não tinha aconteceu nada parecido também, foi o primeiro. E
Eles achavam que era impossível mesmo. Eles acreditavam nisso, realmente acreditavam. E tomavam todas as medidas com base no regime. Era um negócio meio contraditório. O cara falou, aconteceu alguma coisa errada. Não, é impossível, vai lá e vê. É tipo, vai e faz. Não pergunta, não questiona. Era meio autoritário mesmo. O negócio tinha que... Como o negócio lá era complicado, porque lá o regime era a base do vou indicar quem é meu amigo, quem é meu parente, aquele negócio todo, né? Até tem a cena da moça lá, que é a física, que vai falar com o chefe dela lá. Eu sei o que aconteceu em Chernobyl, só pelas matérias aqui, ela vai explicando pra ele. E ele fala, não, os caras lá já resolveram. Tá tudo certo. Aí ela fala, mas eu sou físico formado, você era vendedor de sapato. Mas só que hoje eu sou seu chefe. Quer dizer, não tinha nada a ver ele ser diretor do... Ele usa outra frase, ele usa assim, você vê o grande poder do proletariado no nosso regime. O que o poder do trabalho pode fazer por você. Ele ainda dá uma dessa nela. Dá uma dessa nela. Pra verdade, há uma das personagens que não é real no filme, ela não existe, né, realmente, no seriado. Ela representa o grupo de cientistas, porque não foi só o principal, foi um grupo, então ela representa o outro. Isso que eu queria saber, se foi bem ou ter eu acho bem que real. O resto foi. Os personagens a todos, série, sim. Ou florearam um pouco, fizeram alguma coisa a mais ali? Eu acredito até que eles omitiram muita coisa. Omitiram. Porque não tem como mostrar tudo ali que aconteceu. Porque é uma cena chocante, a cena, por exemplo, na hora que vão enterrar lá os corpos dos bombeiros, dos primeiros bombeiros, tudo aquela cova comunitária que vem o caminhão jogando concreto. Aquilo ali, é chocante, cara. Você vê os poucos parentes que conseguiram permissão de assistir o velório ali, o enterro dos bombeiros. Mas, sei lá, eu acredito que justamente a Rússia tá meio puta com o negócio. O Putin já falou que vai fazer a versão dele. Mesmo? Tá financiando, A Rússia falou que não é daquele jeito, não. Ainda eles pensam assim? Eles vão dar o braço a torcer. Nunca. Não é questão que não vão. Eles têm uma visão diferente, que não foi exatamente. Só que existem relatos que falam que foi muito similar àquilo. O negócio foi aquilo mesmo. E tem vídeo, essa briga. A cena do helicóptero caindo quando ele entra na nuvem radioativa lá, existe o vídeo mesmo na internet. Sim, o helicóptero, o cara tá falando, você vai passar e jogar, não lembro lá, uma areia que ele tá jogando em cima do reator lá pra abafar o fogo. E ele avisa, não passa com o helicóptero por cima do coisa. Aí dá interferência, o piloto não escuta o cara avisando pra não passar. Ele entra no meio da cortina de fumaça lá da nuvem radioativa lá, né? O helicóptero cai na hora. Aí tem a cena, muito... São várias cenas chocantes, assim, uma é o bombeiro, antes de morrer um pouco, o cara começa a derreter. Sim. Aí... Um dos físicos que tava lá dentro também, mostra ele derretendo, né? Ele já tá no... Mas eu acho que mostrou mais foi o bombeiro lá, que a mulher, que ela ficou uma personagem interessante, ela é emblemática na coisa toda aí. Então, depois de 10 anos, personagens, eles criaram personagens? Acho que é só a cientista, o resto não existe. Só a cientista que representava vários. Tem muito disso nos filmes, séries, em que pegam quando tem um grupo que eles não conseguem representar o grupo inteiro, eles colocam um personagem. Tem um filme, fugindo só um pouquinho do assunto, tem um filme de Primeira Guerra que chama O Barão Vermelho. Você já assistiu? Já. Então, aí tem no final do filme, mostra lá um piloto que ele representa todos os pilotos judeus que voaram com o Barão Vermelho. Entendeu? E eles fazem isso porque não tem como representar, às vezes, e é o mesmo caso. E você vê que a mulher é quem pesquisa muita coisa por trás. Então, Yugenko, esqueci o sobrenome dela. É russo lá. E ela que está por trás de muita parte da investigação. Então deve ser uma equipe um pouco maior. A série consegue representar com ela, aquela que vai atrás para tentar descobrir o que aconteceu. Porque tem um cientista, um físico-chefe lá que fica à frente mesmo. Não, ali acho que os personagens são todos são reais. Verossímeis, mas eles são reais. E esse físico fica à frente de tudo, aí até o ponto em que ele fala que vai jogar lá essa areia para abafar o coisa, e ela... É o bório, né? E ela fala lá pro chefe dela que não pode, porque se acontecer isso, vai
acho que vai derreter o solo, vai entrar na corrente de água lá do... São vários problemas que vão se causando depois, até descobrir, tentei ver essa questão que você estava comentando, que eles falam que não aconteceu, eles não acreditavam que tinha acontecido o acidente, depois não sabiam o que fazer. E o medo maior era explodir os outros 3, né? Eram 4 reatores, né? Sim, só explodiu um. Só explodiu um. Eles estavam morrendo de medo de explodir os outros, porque seria uma catástrofe do tamanho de Hiroshima ou maior, né? Cada um deles. Bem maior, né? Não, e não aconteceu coisa pior porque foi uma cidade do lado, né? Que conseguiu detectar a radiação. Foi na Suíça, se eu não me engano. Foi perto. Na Suíça que detectaram um índice fora do comum, isso é normal. Na Suécia, né? Suécia, normal de radioatividade. Aí começaram a investigar onde estava investigar. Começou a vazar o mundo inteiro. A TV. Pra falar a verdade, enquanto eles negavam, os Estados Unidos tirou foto. Tinha de satélite. Mano, espalhou na mídia mundial. Um pouco antes mesmo. Até na série mostra isso. Os americanos tiraram foto no reator do satélite. Não tinha mais como negar. Eles já tinham acabado de descobrir. Isso antes mesmo da Rússia anunciarem. Eles anunciaram. Eles até descobriram algum tempo antes, assim. Primeiro eles não acreditaram, depois quando descobriu, a gente ia colocar. Mas foi bem lamentável. A série, ela é uma minissérie, puta, é boa pra caramba. Legal demais. Eu vou falar, ela merece ganhar muito prêmio. Dos 19 que eu falei que ela tá indicada, ela merece ganhar. Não sei se todos, mas bastante ela merece ganhar. Porque... Basicamente ela é baseada em fitas. O cara ficou sendo investigado pela KGB, esse cientista, porque... ele deixou relatos do que aconteceu, né? Ele tinha que contar que foi um acidente, mas que não foi exclusivamente uma culpa explícita da Rússia, da forma como foi. Ele acabou contando pro comitê. E ele gravou várias fitas e espalhou na comunidade científica mundial. Que foi da onde... Isso é um livro. Foi onde o livro saiu, o cara é derivado da série. Então, por isso baseado nesse livro. Nesse livro. Ele cometeu suicídio depois. Cometeu suicídio? Cometeu, não lembro quanto tempo depois. Né? Que eles já estavam assim, eles ficaram perto ali. Então eles não eram imediato, igual os bombeiros que ficaram muito próximos ali e morreram em poucos dias. Alguns anos ele mesmo comentou, o cara... As cenas são muito bem intercaladas, assim, porque enquanto o bombeiro tá meio ruim lá, e o bombeiro melhora, começa a jogar baralho e tal, aí um chefe pergunta, vamos dar uma volta. Um dos chefes do partido vai dar uma volta, ele uma das cenas lá e começa a falar, o que acontece? Aí ele começa a contar detalhadamente, você fica ruim não sei quantos dias, melhora, parece que está ótimo, mas aí depois você piora. Foi o que aconteceu. As cenas são bem intercaladas, eu achei bem legal o jeito que contou. E tinha um lance lá da água represada embaixo do reator, que foram três voluntários, né? Voluntários, vai lá e pronto. Precisamos de 3 para salvar o partido e salvar a mãe Rússia, e você vai ter 3 voluntários, você, pode entrar lá. E dos 3, eles foram morrer, acho que uns 3 anos depois, se eu não me engano, não morreram assim, porque o medo, assim, todo mundo tá, eles vão sair de lá. Eles achavam que eles não iam conseguir verdinho, sair. Azul e vão morrer. Eles achavam que eles não conseguiriam nem sair de lá. Aí, quando saiu os 3, até eu fiquei assustado, não conhecia essa parte detalhada da história. Depois eu fui dar uma olhada também. Nossa, os caras saíram. Tinha um chefe, que era o técnico responsável, não o físico responsável, era o técnico que o responsável lá morreu foi em 99, né? 96 morreu com ele. O próprio velho lá, o chefe do partido representado, que é o ator o cientista lá que trabalha com o Thor lá e a mulher lá do primeiro filme Thor, ele vai morrer muitos anos depois também. Não sei se é muito não, mas eu não sim, lembro as datas. Por ter trabalhado diretamente no coisa ali, sem proteção alguma. Porque eles não estavam num acidente, né? Acho que o perigo maior foi com um acidente, por exemplo. São várias cenas que estão bem relatadas no livro, porque quando o bombeiro foi, era tudo bem descrito. Então ele fala que o cara encontrou um pedaço de ferro e catou com a luva o bombeiro. Aí jogou do lado, nossa, tá quente. Mas foi instantâneo, o cara já caiu no chão com a mão vermelha e foi com a luva grossa dos caras de couro lá, mas a radiação pega tudo. Você lembra a cena já era um pedaço do reator. A cena da ponte em que todo mundo tá tendo aquela também é bem famosa. Chuva de origem, né? Aí as pessoas, os moradores da cidade, crianças, bebê de colo, tá tudo assistindo lá de longe, assistindo o acontecimento, vendo a fumaça, tava caindo aquela
fuligem lá do reator, aquelas pessoas todas morreram. Assim, foi rápido, Sim. todas morreram. Um E a negócio chocante, ponte... com bebê, né? Tava com É, criança de carrinho de colo. criança de colo, é. Nossa, foi E a bem- ponte hoje, eu tava vendo lá, é chamada de a Ponte da Morte. Ponte da Morte. É. Então, e Chernobyl hoje ainda tem algumas pessoas que voltaram. Ela tá vendo um documentário. Tem Tem, bastante louco entra lá. tem uns tiozinhos lá, falam, eu sobrevivi à guerra, não vou ficar aqui até morrer, sabe? Umas velhinhas, o partido me tirou, me jogou pra lá, me jogou pra cá, agora eu resolvi que eu vou morrer aqui. Voltou pra fazendinha dela lá. Uma cidade fantasma, né? Tem meia dúzia de pessoas lá que velho teimoso que voltou. Essa é né? uma série de problemas que ocorreu. Depois eles tentam lacrar para não contaminar o lençol freático, porque ia para os rios e depois ia para ir para o mar. Então eles são Mas, vários. né, nesse processo foi que eles recrutaram lá os Sim, mineradores. os mineiros. Fomos chamar os caras e tal, para ajudar. E é engraçado, né? O cara chega lá, um dos representantes do partido, com 2 ou 3 oficiais lá. Os mineiros não pagam pau, assim. Todo mundo tem meio medo lá, né? Às vezes, Ameaçando Tula. tudo. Você tá na, o mineiro fala, você tá em Tula. Você não tá na Rússia. Tula, o que é Tula? Acho que é o nome da região. Ah, O nome da mina. Você, Não, ele é fala, um negócio aqui você não meio- manda nada, o cara É. fala. Né? Chega e todos eles sujam, bate do cara de terno branco, bate, fica tudo preto. Eu não sei se isso foi só do filme ou não, mas eles peitaram um pouco os imagina caras. que seja uma coisa assim, meio que fronteira, igual Sibéria. Eles vão pra Sibéria lá, é o cão chupando manga. Todo mundo morre de medo daquele lugar, do povo daquele lugar. Porque, você imagina o gelo lá, como é que a vida é duríssima, né? Então os mineiros desse lugar que eles estão, esse Tula aí que eles estão, deve ser outro Mas tipo eram de... pelo que eu entendi, os mineiros mais próximos ali. Tula é uma região, ele até explica um pouco no seriado, fica, e conseguem convencer o cara fala, me fala o que está acontecendo. Ele falou, se não tampar, a gente precisa de ajuda de vocês para conseguir lacrar, vai contaminar a água, não sei quantos anos, acho que são 150 anos no mínimo. Então ele consegue convencer os mineiros a fazerem Fora isso. o perigo da explosão dos outros reatores, né? Que eles tinham que tirar, fazer um túnel por baixo dos 3 reatores para poder liberar espaço lá, não lembro se para tirar água, alguma coisa. São do vários, outro lado. e a série, além da parte técnica, além das doenças que ocorreram, não sei o que, tem várias coisas assim, tipo, para pensar, tem um episódio, por exemplo, uma parte que os caras estão matando os animais da região. Nossa, essa... Tem gente que não gosta dessa parte, que começa a matar todos os cachorros, coelhos, na hora que eu tava assistindo. Mas matando por quê? Porque porque eles estão radioativos. Estão radioativos. Se eles se procriarem, eles podem passar. Então tem que parar ali. Aí mata um monte, depois taca em cova. Então são vários aspectos, são várias visões da coisa, é interessante. Nessa cena, no final da cena, quando eles mataram lá uma certa quantidade, né? Não dá pra saber se foi todos, não, mataram uma certa quantidade, um caminhão basculante. Sim, é um monte de cachorro. Eles Por vilas que eles vão, assim, todo dia vai. o caminhão vai erguendo, assim, caindo aquele monte de corpo de cachorro. Não era pra Nossa. falar spoiler, mas a gente já tá falando mesmo. agora já bom, tá. agora já foi, né? Agora já entrou no spoiler. É, Já entrou. não, a cena... Então são várias, assim, você choca por muitas coisas. Eles conseguem fazer o gancho para prender o público, por exemplo. É o primeiro dia de um soldado, não sei se isso foi real, que vai matar os cachorros. Às vezes já pega lá, tá uma cachorrinha e acabou da cria. Aí o outro vem e sai. Então as cenas são fortes, não só sobre isso, mas como afetou a região. Como afetou não só o mundo, mas principalmente eles envolvidos ali. Sim, e como o partido demorou Assim, pra tirar a população de lá. Precisou ter um... Mas se você for analisar o negócio global, a Rússia não queria falar que o negócio era falido, que o comunismo ainda funcionava. Sem falar do medo que eles tinham. Né? Você vai contra o partido, cara. Embora tendo final, 80 e pouco ali, foi um pouquinho depois aí já começou a entrar a parte política, que eles viram que não ia dar certo, eles fizeram a perestroika, que era para tentar fazer a União Soviética entrar de novo nas engrenagens do capitalismo. Você gosta da história da Rússia. Aí foi um pouco antes disso, e até, se eu não me engano, não sei se foi o Gorbachev ou foi o Yeltsin, mas eles comentam que o acidente de Chernobyl foi que culminou o fim do regime. Ele deu início ao fim do regime. Foi, já era decadente, mas ali acabou com tudo. Foi a gota d'água, né? Na série tem a frase, eu não me lembro de qual dos dois, se é o Yeltsin, eu acho que é o Gorbachev. Que é o Gorbachev que tá lá, com a manchona na testa. Lá. Ele vai, eles tentam passar panos quentes. Primeiro, assim, a chance de promoção era grande. Não, vamos falar que tá resolvido, que eles vão. Aí depois, vou acreditar que é infalível.
São uma série de coisas erradas que eles não queriam admitir por medo e porque eles acreditavam também. Eles são meio que doutrinados. Os mais velhos até que não. Mas quem nasce num regime desse é meio complicado. Contam histórias assim que quem morava na Rússia e via a fila entrava. O que tem? Eu não sei, mas tem uma fila aqui, a gente entra, vai dar alguma coisa. Porque era difícil, era tudo o Estado que fornecia. Então, e o medo era mais ou menos semelhante. Existem vários. Assim, se você for analisar o aspecto do ambiente que é na Rússia lá, embora seja no final, aí, no meio da década de 80, eles eram bem terríveis, cara. Se eles achavam que você era contra o regime, eles matavam, torturavam. Então, eu não sei se bem nessa parte da Ucrânia era tão forte como perto de Moscou, o lance dessa violência ou dessa pressão com a população. Mas o medo de errar dos caras e de não falar pro mundo que os comunismos, o socialismo errou, então combinou num negócio maior. A evacuação da cidade foi tardia. Sim. A galera da ponte lá, começou com um erro que eles não sabiam que tinha explodido, mas o reator explodiu. Então, o medo gerado pelo físico ambiente que estava lá, ele não admitia nunca, né? Ele sim, foi a julgamento, ele não conseguia, nem no julgamento ele conseguia admitir. Ele batia o pé que não era, era pra ele impossível. explodiu. Foi outra coisa que explodiu, não foi? E tudo, tem um teste que deveria ser feito, eles estavam adiando o teste por vários, já estavam em precários, e para parar a usina ia faltar energia um pedaço. O partido vai ver que a gente está partindo, vai fazer o teste aqui, vai ter que parar um pouco e vai diminuir a produção de energia. Então eles não queriam, eles ficaram adiando esse teste. Resolveram fazer no dia da explosão. Foi o teste que... foi o teste que provocou o negócio. Era um teste padrão, mas era um teste padrão que não era para ocorrer isso. Segundo a série, existia um outro físico que detalhou, depois que os reatores foram construídos, que poderia acontecer isso remotamente, talvez sendo uma chance muito pequena, porque mas ele fala eles também usam que o carvão, porque eles usam um material mais barato, é um pouco diferente. Ele fala, a estrutura do reator deles é antiga. Assim, falando em antiga para aquela época, dá a impressão, mas como assim? Mas não é que é antiga, eles usavam um material mais barato. Para deixar mais barato, eles fizeram um negócio bem precário, entendeu? Um sistema de resfriamento aí, que na hora que ele apertou desligar foi quando explodiu. Eles explicam detalhadamente. Ele final, faz os quadros. No final mostra, né, a cena do reator, né, quando ele sobe, que ele explode mesmo, né? Sim. O último episódio é praticamente o julgamento, quando o cara tenta explicar. Aí ele vai explicando passo a passo como aconteceu, aí mostra como que... É bem minucioso. Acho que é mais nessa parte que a Rússia não concorda. Deve falar que foi um espião que foi lá, tá com uma bomba. Não sei. Certeza, foram os americanos. Foram os americanos. E eles mostram assim numa linha. Uma linha de tempo normal. Tem uma linha cronológica certinho. Aí no último episódio que... Tem horário, 23h42, mostra até horário. Tem várias... Seguem tudo. Segundo os relatórios, pelo que a série passa, eram bem feitos. Eu não sei se é padrão da Rússia, assim, tudo era muito descrito. Então, além das fitas, tem muita coisa que eles falam que é descrito mesmo. Aí já dos bombeiros, da própria Rússia. Mas, por exemplo, um relatório de um bombeiro sobre um tal fato, que já deveria ser padrão fazer daquela forma, se anexou ao processo. Aí você junta as partes, né, fica mais... O bombeiro pegou um pedaço de metal na mão. Aí, quando o físico foi lendo, ele já foi pegando todas as partes lá. Ele falou, puta, já aconteceu isso, aquilo lá não é normal. Ele já chegou falando. Tanto que ele tá chegando de helicóptero com o líder do partido lá, né? Com um do representante lá. Que não acredita muito. E ele quer que o representante quer que pouse em cima do onde o reator explodir. Porque você é louco, se a gente passar aqui, a gente vai morrer. A gente não vai durar uma semana. Aí ele convence o piloto. Ele fala pro piloto, você vai passar, você vai. Ele levanta, o físico levanta, né? Ele vai até o piloto e fala, a gente não vai durar uma semana. Você vai passar. Um pouco antes da cena, tem uma cena famosa do helicóptero. O helicóptero um dia depois aí. Mas ele tem dificuldade, porque até então eles não acreditavam que tinha explodido. Então ele já chega. Mesmo o físico. E o medidor. O medidor deles, o negócio é impressionante.
O medidor já tava, marcou 3 pontos não sei o quanto, acho que ele fala 3.5. Só que o medidor era o máximo dele. Eu falei, não, isso aí não é perigoso, só que é o máximo do medidor. o máximo dele. Aí eu falei, não, mas não é perigoso não. Aí vai, pega um outro que também é o máximo, aí o cara falou, tem um que tá no cofre e tal. Eu falei, aí, acho que um major ou um general falou, não, eu vou, porque eu tenho certeza que não explodiu. Aí põe um caminhão, põe um reveste de chumbo pra medir. Aí ele falou, quanto deu? Eu falei, não sei quanto deu, então deu o máximo de novo, mas isso aí era uma escala muito maior. Agora 3, o outro ia até 100 pelo jeito, era muito maior. Não, deu o máximo de novo. Explodiu. Aí eles começam a... Aí os outros 2 que tinham falado em explodir já falam, pode levar, os guardas já levam, já não sai dali mais. Então o medo deles era acontecer isso. Aqueles representantes do partido que estavam em Chernobyl, na cidade, eles ficavam abafando tudo, até que veio o representante acima deles com esse físico, e quando eles provam que explodiu, que eles estavam omitindo do partido. Omitindo e não querendo admitir que é errado, ou que aconteceu o acidente. Aí é a cena que ele fala, pode levar esses dois que esses aí estão em cano. Se coloca no lugar deles, mesmo que não fosse culpa deles, eles eram os responsáveis, acabou. Sim, o problema já, então eles já tinham morrido de medo por isso. Acabou ali já morrer de medo e foram embora. Assim, por isso que eu falo, o clima já era tenso. Ali é o final ainda do regime, mas não sei se tudo a gente pode levar em consideração, mas existe um filme falando sobre o período que o Stalin morreu. O Stalin foi o cara mais terrível da Rússia aí. Quando ele morreu, o filme chega a ser cômico, de tanta gente que morre. O Stalin morreu, mata os guardas que viram. Já. Então os guardas viram alguma coisa errada, os guardas saíram correndo. O primeiro que morre é os guardas que estão perto. O cara que ia acender a linha de sucessão, os caras já mataram o cara ali. Assim, era um negócio para pegar o poder ali e tirar briga, né? Quando o Stalin saiu, ainda melhorou. Porque o Stalin era pior. Por isso que eu falo, o medo era instaurado na Rússia, era diferente. Talvez nesse final não era tanto. Mas eles já vêm, esses mais idosos já vêm no outro padrão. Falam, ou obedece ou... Tem um filme com o... Ainda pegando o gancho, tem um filme com o 007 lá, esqueci, fugiu o nome dele agora, o ator, o último 007, em que chama O Filho de Stalin, em que mostra que ele teve lá relações com várias jovens lá para deixar herdeiros. Aí um deles lá é meio quase que um conto deles lá, assim, quase uma ficção deles, que o Stalin deixou um cara pronto, um herdeiro pronto para substituí-lo. Nesse filme, esse ator ele é um jornalista investigando isso aí. E quando vai nas vilas, nas cidades mais afastadas da Rússia lá, conversar com os velhos, com os velhinhos, rapaz do céu, a pátria vai dar tudo. Stalin é Deus. Tem muitos que acreditam, mas é um pouco de medo. Eles cresceram nesse... Sim, mas ainda tem o medo também. Ele fala isso porque sabe que se não falar, morre. Eu não me lembro o número agora de cabeça, mas se a Segunda Guerra matou 2,5 milhões de pessoas, a Revolução na Rússia, depois da Segunda Guerra, acho que matou 4 ou 5 vezes mais. Sim. Eles mataram os próprios... Então, assim, os caras... É difícil. Então o medo ali era generalizado e assim, era banal. Se for, o filme era meio cômico de tão terrível que era da morte do Stalin. Que ele fazia uma lista, acho que todo final de semana, 3 folhas, era 20 pessoas. E as ordens eram, mata primeiro os filhos na frente, depois mata não sei o que, eu acho que ele não gosta do partido. Aí a filha do Stalin arrumou um namorado, o cara, mano, eu não gosto desse cara, já prende, matou, falou, mas meu namorado, esse aí já não tem jeito de voltar. Então, assim, assim, eu quero chegar porque o ambiente, o clima era terrível. Os fazendeiros, minha fazenda é minha, não, sua fazenda pertence ao Estado. Ela matou todo mundo. Eu tava vendo uma matéria, tinha um cara que fugiu por meio de uma nevasca pra lá da Sibéria, não sei onde que é. Quando começou a Revolução ele fugiu, ele ficou 80 anos. Teve um monte de filho, aí tava vivo, acho que os herdeiros dele lá com 70, não, meu pai fugiu, a gente não sabe nem como é que é a Rússia hoje, porque matavam-se de graça lá. Então, nessa situação, embora seja o final do regime, você imagina a cabeça dos caras falar, eu errei. Já tava melhor, já tinha uma visão mais ampla até do mundo. Falar de jeito, era difícil para eles. Assim,
Por isso que eu falo, a questão é um pouco mais abrangente no tema medo ali. Ali é um pouco mais descontraído, embora todos tenham medo do regime. Embora o Wellington tá falando que tenha o chefe do partido, o físico, que está tentando mudar a opinião de que realmente ocorreu o acidente, ainda por trás tem a KGB, que é o Serviço Secreto da Rússia, para ver se não vai ter nada que possa passar. Eles não deixando que vazem, né, o negócio. Tanto que a cena que ele sai, Na série né? aparece também a KGB? Aparece. O chefe da KGB fala que já sabe o que vai acontecer, você vai ser... A própria moça lá, que é a doutora lá, que na hora que ela fala, vou contar pra todo mundo, você vai contar o quê? Ela vai presa. Provavelmente um dos cientistas que estava investigando foi preso, que é a moça aí que não existe, que representa os cientistas. Sim. Ela vai presa lá, o cara pede pra liberar. Você precisa me liberar, eu preciso descobrir o que aconteceu. Ela começa a fazer entrevistas com as pessoas antes de morrer, porque os caras vão morrer. E ela no complexo, caso dela, ela vai minucioso. recriando passo a passo com todas as pessoas minucioso. que estavam na sala no momento da explosão. Entendeu? Tinha que apertar tal botão. Você apertou, apertei. Que hora, em que momento, sabe? E ela que recria tudo. Pra poder depois ele, quando chega no julgamento, ele tá lá. Ou ele conta a mentira que o partido mandou, ou ele... Assim, o outro ápice da série, ela descobre, tem documentos que ela faz na biblioteca, isso aqui é classificado, a gente não pode ver, mas eu tenho autorização, mas mesmo você não tem esse nível de autorização para ver esse documento. Ela descobre que tem umas páginas faltando sobre a possível chance de ocorrer esse tipo de acidente. E no decorrer da série, até ele, o principal, disse que já tinha lido. Eu esqueci o nome do cientista, chamando o cara de principal, né? Mas o físico lá, ele falou, eu cheguei a ler, mas a gente achou que era uma chance tão remota que não poderia. Foi o que aconteceu. Aí que é quando ele explica a questão do reator ser feito com material mais barato. Para resfriar foi um pouquinho de carvão, que deu uma pausa. Ele explica na série certinho, ele põe os quadrados lá, ele explica como funciona o reator para todo mundo conseguir entender o que aconteceu. Qualquer leigo vai entender. E ali que, na teoria ali, pelo menos com o seriado, diz que ele se queima, que não era para ele falar tanto, falou que foi um acidente, uma fatalidade, mas não o porquê. Aí ele vai falar, não, porque a gente porque E isso aí é o julgamento. O julgamento ali, que É, termina... E ele acaba, a Rússia não tendo outra opção, tá a imprensa internacional ali. Então eles estão... A comunidade científica está ali também, Está ali. né? Até porque eles precisam saber, estarem preparados, porque nunca tinham ocorrido nada parecido. Então eles queriam saber para evitar que nos seus países, nos países de origem, ocorresse isso. Mas no julgamento tem várias cenas aí, depois para limpar, para tentar proteger o lençol freático, eles fizeram, envolveram com chumbo e tal, aí chamaram os mineiros, os caras aceitaram, mesmo sendo uns brutos lá. Aí falou, tem que ligar o ventilador. Falou, não pode ligar o ventilador, porque você vai espalhar a radiação. Nossa, Fica aquele monte de tiozão, tudo pelado. A gente tá trabalhando igual os nossos avós, eles trabalhavam nus. Fica tudo sujo. Chega o chefe do partido, que pouca vergonha é essa? Não pode ligar o ventilador, tá uma temperatura. Sim, embora a série também comenta outro fato, que eles não aceitam também ajudas de outros, vem um robô para poder limpar, porque eles têm que limpar um telhado lá. Esse robô e o robô vem da Alemanha. Da Alemanha? Ele é da Alemanha. Só que o robô já não funciona, só que já foi sabotado, que é pra não funcionar, pra não falar que teve alguém que ajudou. Então, assim, o negócio Não quer nem ajudar. Não, é complicado, eles não tinham... Eles estavam longe, acho que o Moscou lá falou, não, deixa lá, e demorou pra evacuar, foi tudo meio... na coxa e com medo. Eles fizeram uma mini evacuação primeiro, não foi? Fizeram na cidade, mas depois foram tirar nas vilas. Chegou até 300 km, foi? Sim, mas, por exemplo, você chegou na Suécia, cara. Então, eu tô falando assim, a primeira, uma pré-evacuação foi assim, no bairro, uma coisa assim em torno, né? Sim, não, foi a cidade. Chernobyl tinha um nome essa cidade que era. O tem nome da usina é o nome do Lenin, eu acho. Se não me engano, não é do Stalin. Ou é do Stalin ou é do Lenin. Aí tem um chefão, tem a primeira reunião. Eles resolvem manter aquela pose. Falam, não, é impossível acontecer isso. Um chefe de Estado que aparece depois pra admitir o que aconteceu, né? Um monte de cargo que os caras têm. Parece um velhinho lá, que eu não sei, deve ser o cara mais foda do partido na cidade ali. Fala, não, vocês vão ser condecorados. Aí dá aquela ânimo da galera e tal. Mas foi antes de chegar ao físico, né? Sim, foi antes. Aí depois o cara já começa a vomitar ali. Uau! O que tava no teste. O negócio tá filé. O físico-chefe que tava lá, ele começa a passar mal na mesa, né? Lá do... Que é quem fala, ele tem uma maior raiva desse, o físico, que ele fala que esse deveria ter sido enforcado.
Ele falou, isso aí, porque ele mandou, os caras, você vai lá agora, você vai abrir as torneiras manualmente, você vai. A galera chegava, tinha uns que iam morrer no caminho. Tá doido. A série vale Mas muito a série pena. é fantástica, é minuciosa e é. Ó o Gessé, lá. Você tá falando. Gessé. É Gessé, né? É. Gessé Gonzaga. Groselha de Chernobyl. Quem entende de Chernobyl é o nosso... é o troço. Tinha que levar... Quem que é o troço? Amigo de vocês? Os caras foram jogar, a gente foi jogar lá e É. cometeu um ato de flatulência que foi comparável ao Chernobyl. Aí o apelido pegou. Pegou, vai fazer Chernobyl. É o Velho. Chernobyl. O urânio dele é batata doce. Se trouxer essa galera do videogame pra conversar aqui, isso não sai nada. Sai isso. Dos anos, deve ter. E aí acabou nesse julgamento. O julgamento é o... Depois faz o que aconteceu com cada um deles, aí que ele fala que a mulher não existe, que foi o grupo de cientistas, ele fala daí que cometeu fala suicídio. o real, ele, sim, né, depois o que aconteceu começa. depois Todos disso. os personagens mostra foto dos originais, até a caracterização é bem parecida. Os originais e as fotos de verdade e os caras que estão representando e os atores estão bem caracterizados, parecem mesmo. E o que eles estão concorrendo? Quais são as categorias? Você sabe? Tá no site. Tá no cara, site. deixa eu lembrar. moviaholic.com.br. E enquanto o Wellington procura as categorias que eles estão indicados, fala por que você é fã da Rússia? Grande mãe Rússia. Grande mãe Rússia. Por quê? O que aconteceu? Você é fã da Rússia? Isso é legal. Gordinho barbudo. Eu acho que é porque eu gostava muito de vodka, viu? Você gostava de vodka. Mas desde Não, sempre, brincadeira de igual. criança. Tinha, de criança mesmo? toda essa galera, o Gessé, É. os caras, eles moravam numa rua. Aí tinha um amigo meu, ele faleceu, um grande amigo. É. E ele sempre adorou a Rússia, porque ele sempre gostou de guerra. Ele sempre gostou Gostou de guerra. Segunda Guerra, do né? militarismo, sempre. E ele adorava a Rússia, que ele falava, é muita coisa que tem. E a gente chamava ele de Celso Russo. Celso Russo. E ele sempre gostou, e eu aprendi a gostar com ele também. A gente conhecia, jogando, e ele falava, ele gostava das forças armadas, não sei o quê. Ele, não só dos russos, dos americanos também, mas ele falava que as tropas eram maiores, os russos eram. A gente chamava ele de Celso Russo. E ele eu aprendi com ele. Depois eu comecei a entrar na onda, o Street Fighter eu gostava de jogar só com o Zangief, que é o russo. Tomava muita vodka, mas assim, eu sempre tive uma particularidade com a Rússia, assim. Até eu gosto um pouco do tema. A Rússia, tem gente que fala que lembra muito o Brasil. Assim, o Brasil é muita miscigenação, né? Veio o alemão, veio o italiano, veio a Rússia, tem muitos povos foram juntados com a União Soviética. Então lembra um pouco, embora sejam culturas diferentes, a forma que foi feita. É um país grande também, né? Lá foi mais violento que aqui, né? Mas aqui foi colônia. Mas lembra um pouco. Eu gosto um pouco da história. Mas assim, quando eu comecei mesmo é porque era do militarismo. Eu achava legal. Era o cara que era contra. Ou seja, ele é doido. Esse amigo meu gostava até dos caças. Eu lembro que ele falava que o caça era o Sukhoi, Su-27, que era um caça que para no ar, um caça que para assim. Ele adorava, ele era. Eu sou grande Eu já tinha mais coisas pela parte. Gosto da Primeira Guerra, gosto assim, né? De guerra. Gostava de estudar sobre a Primeira Guerra. Tanto que eu gosto de ver filmes, séries. Filmes de guerra. E a Segunda Guerra sempre fascina. A Fernanda, minha esposa, fica doida. Porque às vezes eu tô na Netflix com tanta coisa pra assistir, eu tô assistindo documentário de Segunda Guerra. Mas é legal, o documentário acaba sendo melhor que filme. Dependendo. Ele tá concorrendo como. Fala aí. Eu tô meio ceguinho, acabei de sair do exame no oftalmo. Melhor ator de minissérie. Deixa eu ver o que mais aqui. Massocal, Game of Thrones. Dura que Game of Thrones domina tudo, né? É só falar da esposa do bombeiro, ficou famosa mesmo. Eu vi uma reportagem depois, de 1996, 10 anos após o acidente. Melhor ator coadjuvante também. Eu acho que foi o Tralli que foi. Aí a mãe começou a fazer As Mães de Chernobyl. Ela perdeu o bebê, essa mãe dessa mulher do bombeiro. Ela ficou famosa, e depois falaram que ela não podia engravidar, e hoje ela mora, ela tá viva ainda. Acho que ela tem Tá 2 viva filhos, ainda? né? Com um filho, não, tem um filho, mora filho. com um filho em uma outra cidade, acho que na Ucrânia, mas eu não sei aonde agora. E ela tá viva ainda e teve filho, falou, você não vai poder ter mais filhos, tal. Então ela ficou famosa, eu esqueci o nome, chama Mães de Chernobyl. Elas andavam na Europa. Até saiu, E eu só assim. achei 3, cara, mas tem mais, é que eu tô meio seguido. Tá? Tem melhor série também, melhor minissérie.
É uma minissérie. É porque é uma minissérie, né? É uma minissérie. Ela é uma minissérie, não é uma série. Quantos episódios são? 6. São 6 episódios. Preciso assistir. Vale muito a pena, a Muito série legal. é muito boa. Vocês gostaram, né? Então, Adorei. gostaram. Não, bom demais. Você então, você deve ter. Grande mãe Rússia. Torceu, vibrou cada episódio. Ah, gosto mesmo. Mas chega na Você dó. gosta do tema, então, né? Mas assim, além de tudo, a produção da série é excepcional. Se parece que tá nos anos 80 realmente. Os rádios, as roupas, os carros, até hoje aquelas lá da Laika que tem lá. Tá, os carros, tá lá. Então assim, além de tudo, a produção é excelente, não só sobre o acidente, como foi, mas assim, a produção, o ambiente, o figurino, tudo é muito, muito parecido com a época mesmo. Os rádios, assim, você imagina, na década de 80 aqui, as coisas deles ainda eram mais defasadas ainda, porque eles não tinham contato quase com o mundo, até que eles ficaram parados um pouco no tempo, então é mais antigo, né? Que para nós era 80, talvez o aspecto 70 nosso é 80 deles lá. Então, tem a questão da produção, além do texto, da história, é muito bem feito. Sim. A Rede Globo fez um tempo atrás também um documentário, né, sobre Chernobyl, como ela está hoje, né? E aí o repórter, ele entra nesse hospital em que foram as primeiras pessoas reunidas. Que as roupas estão lá ainda, Tem um porão lá. Acho que no final da série mostra isso também. No final da série mostra as roupas dos bombeiros ainda estão lá. Então, eles vão com o medidor lá, não pode ficar muito tempo e conseguem entrar em alguns lugares lá. Ele chega na primeira sala, assim, o repórter chega na primeira sala acho que é a recepção, parece, do hospital lá abandonado. Um pedaço de pano, ele chega no negócio lá e já aparece. Ele fala, isso aqui não é preocupante, mas não é bom ficar aqui. Aí ele vai andando na cidade, vários pontos ele para medir, ele chega num trator, uma peça de um trator lá. Na hora que ele chega no contador lá, dispara num barulho e fala assim, isso aqui a gente não pode nem tocar, porque isso aqui já tá muito alto, entendeu? Até hoje o negócio Fukushima, que foi recente, eles conseguiram conter mais rápido, ainda tem lugar assim. Ah, sim. Os caras entraram num fliperama lá de Fukushima lá pra ver as lojas de videogame lá. Você vê, ao contrário, você vê a diferença do regime, né? No Chernobyl, no caso, aquela em que eles tiveram que pegar 3 voluntários, né? Pra entrar lá, pra abrir pra fechar lá o negócio de água lá embaixo. Em Fukushima não. Você lembra, teve até várias matérias sobre o acidente. Os idosos japoneses, né? Eles tinham trabalhado, conheciam do assunto, a gente vão ser voluntário, porque a gente é idoso, daqui a pouco a gente vai morrer mesmo, para deixar um cara novo, pai de família, não, a gente vai. Teve um monte de... Mas assim, receberam lá, você tá falando aí dos voluntários, mas aparentemente a série dá um ato heróico pros caras, parece que eles foram voluntários mesmo. Foram meio pressionados, tinha uns 40 ali, tinha que sair 3. Tinha que sair mas 3, né? Parece que esses 3 se voluntariaram mesmo. Eles receberam quanto? 400? Eu esqueci o nome da moeda deles da época lá. Não sei, rublos, uma coisa assim. Mas na série não mostra assim o bom e o mal. Não tem um cara que conseguiu salvar ali, não. Não tem, cara. A série tenta passar a impressão de ser um documentário com esses horários, fez 23, o que fica parecendo um vilão ali no caso é o físico de plantão lá, o que ele fica bem. Porque o livro é baseado nas fitas do cara e o cara tem um certo rancor do cara, porque ele fica até no julgamento enfatizando que ele é culpado. Que ele mandou os caras ir, não sei o que, e não admitiu mesmo depois que não foi erro. Porque teve um, né, que um bateu o pé e falou, não vou fazer, então me dá seu nome aqui, vou mandar pro partido. Aí o cara se borrou. Aí foi lá e ele fez. O cara pera aí, né? Vamos explodir tudo isso aqui, mas não manda meu nome pro partido, não. Bem a questão do regime. Sim, eles morrem de medo. Complicado, ainda mais o medo de errar, medo de tudo. Então o erro e o medo é um negócio meio fatal. E o regime tenta passar que eles são infalíveis. Não tem, é complicado. Esses russos, viu? Grande mais Rússia. Esses russos, o Putin vai mudar. Esses russos. O Putin vai mudar? Você ainda é fã da Rússia? É mesmo? Doido. Vamos lá, vamos falar mais algumas séries pra gente terminar o programa de hoje. Finalizar o nosso Moviaholic de hoje. A gente focou mais no Chernobyl.
que tem sexta-feira? Sexta-feira Fala. estreia a próxima temporada, a continuação do... O que vocês estão La assistindo Casa de Papel, mais? Tem a terceira temporada? É a terceira temporada, né? O que vocês estão assistindo mais? Acabaram de assistir? Cara, Querem assistir? Eu tô assistindo Oi. Doom Patrol. Bom Patrol? Doom Patrol, que é a Patrulha do Destino. Doom Patrol. Então é muito bom. Eu achei uma série que eu acho que talvez vai pegar a forma de cult. E é bizarro ao mesmo tempo. Mas é legal demais. É louco, o negócio você não pensa. Assim. Eu vi eles no Titãs, né? Eu não cheguei ainda a assistir a série o Patrulha do Destino. Impressionante. Outra Que você tá assistindo? Seria o Elder falar, né? Porque ele tinha comentado. Nós assistimos o Olhos Condenam. Essa também, primeiro episódio, assim, já te deixa enojado. Sobre o que é? Basicamente sobre racismo, né? Que é uma história verídica, né? Que aconteceu. São chamados Cincos de Nova York, Cincos do parque, uma coisa assim. Em que cinco jovens negros são acusados de estupro de uma moça branca, de uma loira, que estava praticando corrida lá, normal, na série. E estava tendo uma reunião de adolescentes no parque. Só que assim, eles estavam de um lado do parque, ela estava correndo do outro. O que seria para nós aqui, uma galera tá reunida aqui no shopping, a moça estava correndo lá na Avenida Brasil, sabe? E ela foi atacada, estuprada, ali. Como estava tendo essa reunião desses jovens, começou a ter um fuzuê, a polícia saiu catando a roda. Pegou 5, fizeram acontecer a ligação dos moleques de um ponto lá no outro. E condenaram os moleques por estupro. E pegaram, para conseguir condenar, primeiro eles tacaram os 5 separados, sem advogado, sem presença dos pais ou responsáveis, e a noite inteira martelando os moleques, até que pegou um que era assim, mais burrinho, né? Um moleque que matava muita aula, não sabia nem ler e escrever direito. Falou: ó, você vai confessar, você vai acusar os outros e a gente vai dar uma pena branda pra você aí. Só que como esse era o mais devagar, sentaram a mão nele, filho. Aí o moleque apanha que nem gente grande, entrega todo mundo, né? Aguenta todo mundo, acaba todo mundo sendo julgado. E ele, pior de tudo, como ele é um pouquinho mais velho, ele é mandado pra uma prisão adulta ainda. A série... Eles eram menores? Todos menores. Todos menores. Ele era um pouquinho mais velho, só que ainda assim jogaram ele numa prisão adulta. Aí tem A vários. gente acha que é só no Brasil aí, ó. Não, protestos e mais protestos. Entrando um pouquinho na política, aquele filho da mãe daquele Donald Trump pagou lá 75 milhões, lá gastou lá com propaganda em emissoras de TV americanas, jornais, pedindo pena de morte pros moleques. E é uma história real Uma também. história real. E no final dela, né, depois vão ver, que conseguem uma... Ele está lá preso há muitos anos já, o moleque, o mais burrinho, os outros saíram, já estão adultos. Um deles, inclusive, casou. E o mais burrinho continua preso. Aí, dentro da cadeia, um cara confessa que foi ele que matou, que estuprou. Ele não matou, ele estuprou a moça, né? A moça ficou toda debilitada, sabe? Se arrastava pra andar. Foi violento, o negócio que ela sofreu no spray punk. E aí ele confessa, aí uma promotora, um outro policial começa a investigar. Mas ele vão atrás de sozinho? todos. Sozinho. Nossa, prenderam 5. Prenderam 5. O cara é se não me engano, ele é latino. Ele é branco, mas latino, fisionomia latina. E ele, quando confessa, vem uma promotora lá, uns policiais lá, uma nova geração de policiais, que foi em 89. Aí eles começam a investigar e ir atrás de todos os policiais que estavam presentes. Bastante, eles entram, né, de 12 a 14 anos. Um deles, quando sai logo 6 meses depois que ele saiu de casa. E isso foi em 89? Foi em 89. 89. E não é tão longe assim, olha o tamanho do racismo que eles passaram. Nós estamos falando de... Os Estados Unidos ainda tem muito isso. Tem bairro lá, existem Então, bairros. foi o Trump novinho lá, então. Novinho, o Trump, aquele Trump que aparece no... Já pronta faz tempo, hein? No Esqueceram de Mim ainda.
Não sei se você lembra, Não Esquecer de Mim ele aparece. Não. Ele aparece? Aparece, você lembra? Esqueci. Primeiro Esqueceram de ou no segundo? O segundo tá acho em Nova que- York, o primeiro tá... Eu acho que é no segundo. Eu vi o Que ele documentário. acho que é no segundo. O menino tá no hotel, passa e cumprimenta o Donald Trump. Ah, é? É. Eu vi o documentário dele no Netflix, do Donald Trump. Tem certas coisas que eu não consigo assistir. Ah, não vai. Ah lá, o Coronel Baker tá chamando você pra comer pizza lá. ele tá aqui. Aí daí? Ele tá comendo pizza. Tá no pizza bom. movie aqui, aí, que beleza. Vai pagar pra todo mundo? Vai pagar pra todo mundo? Coronel? Pagar 3 aí? Tô com fome, não jantei ainda, hein? E aí, Aí que mais? outra Que mais eu vocês estão assisti assistindo? agora, que eu tava brincando com você antes da gente entrar no ar, Os Últimos Czares. Aí conta a história e termina com o Nicolau II, né? E tem a cena, ele é uma série documentário, bem aquelas estilo History, que vem lá, mostra os historiadores falando, de repente mostra as cenas que eles escreveram, os atores representando a cena. Muito legal, hein? É, uma série que lembra muito isso. Quem assistiu Roma, são as 2 temporadas, se você assiste aquele Roma da Netflix também, complementa espetacularmente. São 3 temporadas. Isso é Eu uma comecei a série, assistir, é muito não boa. terminei. Você vê, você soma os dois, o seriado. Roma tem o quê? Uns 10 anos, eu acho. Tem mais, ó. Mais 10 anos aí de seriado, muito bom também. E você soma, então, uma série desse formato. O pena é que o Roma teve só 2 temporadas, né? Porque ficou caro, né? Acho que era 1 milhão por 1 milhão por episódio. episódio, A série cara. tem mais de 10 anos, era muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E você, o que você tá assistindo hoje? Eu assisti o Doom Patrol, tô assistindo os episódios que saíram no Monstro do Pântano, uma série cancelada da DC também. Os 2 são da DC. Eles falam sobre Monstro isso. do Pântano. Monstro do Pântano. Clássico. Clássico. Eu li pouca coisa do Monstro do Pântano, mas um Clássico pouco da HQ. da HQ. Da HQ. É. Ele ficou famoso nos anos 80 aí. Um escritor britânico pegou ele não foi ele que criou, mas o Alan Moore deu um novo gás pro Monstro do Pântano. E o Alan Moore até comenta que quando o terror se tornou um gênero literário foi quando ele achou que os quadrinhos estavam tomando um rumo um pouco melhor. Então, pra você ter uma ideia, o Monstro do Pântano gerou o Constantine. O Constantine é um coadjuvante do Monstro do Pântano. E ele aparece do nada, né? Na terceira HQ do Monstro do Pântano, aquelas fininhas, era bem mais fininha, pequenininha. Eu não lembro, eu li pouca coisa do Monstro do Pântano. Eu li as Pouco que 5 eu li. primeiras, eu lembro que eu li. Mas assim, é fantástico até hoje, um negócio espetacular. Ele leva você do nível. Tem um que ele. O Moore é bem genial no quesito. Eu não sei se isso vai ocorrer, eu acho que tá pra acontecer na série. A série é bem legal, assim, parece bastante com os quadrinhos, eles têm que adaptar uma coisa ou outra. Eu não sou um grande leitor do Monstro do Pântano, eu li pouca coisa, mas me agradou até agora. Porque a produção é boa, é o mesmo diretor do Aquaman que tá O chinês lá. o James Wan que tá James produzindo. Wan. Ele produziu. Ele já fazia filme de terror. Então os caras falaram, assim, o negócio tá bem. E não é de terrorzão, é um terror legal. É bem. Os atores são bons. Então a série só foi cancelada. Os caras acham que é meio. Até tem um comentário, quando a DC acerta, ela cancela. Assim, mas o humor é fantástico. Eu acho que vai chegar no ponto que ele conta a história de um cientista que está tentando fazer uma nova fórmula para. Na HQ é um pouco diferente, assim, é um pouco mais utópico. Ele quer fazer uma forma para reflorestamento. Tava na época do final de 70 aí, fazer reflorestamento. A questão ambiental começou a ser mais focada. Até nos HQs eles foram. Então o Monstro do Pântano é mais voltado para isso. Na série, acontece alguns experimentos sobre na série eles querem fazer mais para voltar da agricultura, para crescer mais rápido, o cara quer ganhar algum dinheiro. E ele acaba investigando e os caras acabam matando ele. Pelo menos até onde eu percebi lá. E ele era um dos responsáveis pelo projeto, o cara trocou de cientista e ele continuou na cidade. Aí ele caiu no pântano lá e acordou o bichão e muito verde, mas ele tá descobrindo os poderes agora. Mas é legal assim, ele é assassinado e jogado no pântano, né? Ele cai, mas ele não acha, mas a grande sacada do Alan Moore, não sei se isso vai acontecer na série, foi que os caras matam, vai matar, o governo manda matar e mata o Monstro do Pântano. Aí que descobre, o cara começa a fazer, chama Aula de Anatomia, que é um filme com o Alan, pra você ver, o Alan Moore, um filme de 1950 e pouco, que o Alan Moore gostava, chamava Uma Aula de Anatomia, ele fez uma história com esse nome. Começa a dissecar o monstro, não é o Adam, não é ele. Então, o Monstro do Pântano nada mais é do que a consciência dele é uma essência, ele é o verde, então... Ele é uma entidade. Ele é uma entidade, ele foi lá e criou outro corpo, você morre.
Ele representa o verde. E o negócio tem uma proporção que... Eu cheguei a ler algumas aí que ele já estava em outro planeta. Ele vai de um verde pro outro, assim, tem uma proporção gigantesca. Não sei se a série vai ser tão pretensiosa. Isso na HQ, mas ele já tá percebendo que ele tem controle sobre tudo. Ele fala que ele não tá entendendo direito, mas as árvores falam com ele não sabe. Então, assim, envolve um pouco de magia negra, porque tá na Louisiana ali. Então tem muito, né, voodoo. Então tem um pouco de... Por isso que o Constantine vai aparecer no negócio. Acho que vai aparecer. Mas se não me engano, tinha uma... Mas Tinha essa falado é que ele ia falar que ele ia aparecer. Não. Ele é o mesmo ator, né? É o mesmo? É o mesmo Se ator. for, é bom. O cara era bom. Rayon alguma coisa. Ele era Ryan legal. alguma coisa. Assim, a série foi cancelada, a série dá meio besta. A né? série Não é ruim, mas a não série era teve nada... um episódio bom de verdade, que foi o episódio da fome, cara. Mas o Patrulha do Destino é um negócio diferente. Pelo que eu vi, o maior, são 55 episódios 55 minutos cada episódio. São mais densos, mas, meu, é muito bizarro os negócios que acontecem, cara. Mas é legal. O negócio prende, não é possível. É um cara que é um robô, que é o Cliff, Que era, só que tem era um cérebro, né? Era um piloto, e uma outra que era uma atriz, que era... né? Ela parece o Tipo cara de lava lá. Uma cara de lava, virou uma gosma, que se ela ficar emocionalmente alterada. Aparece o Cyborg, que é da DC, que já é um pouco mais famoso. É um cara que eu achei que ele era invisível, mas não é, ele tá todo queimado, ele usa bandana, ele tem um ser elétrico dentro dele, que, assim... O Cyborg, ele entra na série, ele entra no lugar do Mutano, né? Porque o Mutano sai pro Titãs. Não, assim, então eu tô assistindo essas aí, mas nada de... Então bom, vamos lá, vamos comer pizza agora na Pizza Movie ali. O Maker Coronel vai vai pagar. Olha lá, o Cássio também tá querendo pizza. Pode separar duas pizzas grandes aí. Maravilha, gente. Obrigado mais uma vez. Moviaholic volta semana que vem. Semana que vem vamos falar de um filme. Tem um filme. Filmes. Filme? Vamos falar de um filme, né? Semana que vem. Domingo já vou assistir Rei Leão, né? Rei Leão? Vai assistir Rei Leão? Hakuna Matata? Hakuna Matata. Como é que é? Hakuna Matata? Hakuna Matata. Hakuna Matata. É fácil de dizer. Vamos cantar não. Não vou cantar. Pelo menos não agora. Eu acho, assim, eu tenho medo um pouco do filme, sinceramente. Deu medo? É. Não tenho tanto porque eu assisti o Mowgli e o Mowgli é muito foda, é muito bom. É. Agora, porque o desenho é tão massa, tão legal, tenho medo de... O Mowgli live action também. O mesmo cara que fez esse, o Mowgli fez que ficou tão bem feito, o Mowgli, os animais, os bichos live action, mas não da Netflix, é o Mowgli, eu esqueci o nome. Esse aí acho que chama Livro das Selvas também, eu esqueci o nome. É muito bom, eu peguei sem querer pro meu filho assistir o filme. E o Rei Leão também é parecido. Eu espero que seja. Vamos ver. Quero assistir também. A Disney tá investindo, né, pesado nessas adaptações dos desenhos agora para live action. Pra live action. É a moda agora, né? É a moda. É a moda. Bom, só não podem fazer isso com os japoneses, né? Que fazem igual fizeram o Dragon Ball, Não sei nem conta, né? Evolution, é uma droga. Assim. Os Já animes. dizem que vai ter o Death Tem um Note. estúdio hoje, né, que tacaram fogo lá, né? Tem um estúdio de anime no Japão. É mesmo? Tudo isso ainda. Morreu 25 pessoas. Caramba. Caraca, O cara sério? tacou fogo, falou, todo mundo aqui vai morrer, parece que não morreu, filho da puta. Já morreu os outros lá, prenderam o cara. É mesmo? Gasolina. Tô doido. Gente, obrigado. O Moviaholic volta semana que vem, a partir das estaremos 20 aí. horas. Próxima quinta, aqui direto do Estúdio Vitrine. Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu.